Olá, sou Anderson Neves, artista visual, há mais de 33 anos na atividade. Esse ano comemoro 33 anos e quero mostrar um pouco da minha arte, do meu ateliê. A gente está com esse projeto da Live, convido a todos a colaborar e conhecer um pouco mais, onde que a gente vai estar falando sobre história da arte, sobre os cursos do ateliê, sobre algumas obras, sobre livros de artistas, e vai ser assim uma imersão dentro desse meu mundo, né? O meu ateliê fica em Novo Hamburgo, na Rua Bauru, número 115, bairro Canudos. E aqui nesse espaço aqui, no La Maison de Arte, na Casa da Arte, a gente vai entrevistar artistas, pessoas do meio cultural, alguns alunos do ateliê vão estar falando sobre escultura, estilogravura, uh, várias manifestações sobre teatro, filosofia, literatura, algo assim que já vem acontecendo de uma maneira que as pessoas têm essa necessidade, né, e procuram um ateliê. E a gente resolveu então, eu e meu amigo Roger, a, a montar e iniciar esse trabalho, que a gente possa divulgar do espaço, um pouco mais do meu trabalho. Que nem assim, hoje a gente pensou assim, em dividir algumas partes, assim, esse trabalho, assim. Hoje eu vou falar um pouco do meu início. Nós vamos ter depois um dia que vai ser pintura no local, de observação, e muitas atividades, assim, culturais até o final do ano. Então, o que eu penso, assim, né, nesse momento, assim, comentar do meu início, essa é a Jolie, o mascote do ateliê, um dos mascotes, né? Porque outra ideia também é falar um pouco da minha vida, uh, da família, eu como pessoa, como artista, né? E eu acho assim muito legal poder contar, né, um pouco dessa história, dessa trajetória dos 33 anos. Bom, eu iniciei muito cedo, com 8, 9 anos de idade, já o interesse veio através dos livros dos mestres da pintura. Conheci primeiro assim os artistas impressionistas, daí fui conhecendo um pouco mais sobre outros artistas surrealistas, tipo Salvador Dalí, impressionistas tipo Monet, Van Gogh, pós-impressionista. Então, eu já senti que eu queria ser um artista e desenhava compulsivamente na escola. E aonde que eu ia, as pessoas me davam papel, porque sabiam que eu já ia sair desenhando, né? Então, foi crescendo essa vontade e com o tempo eu fui conhecendo pessoas que eram artistas. Eu vi que era possível, né? Fazer arte e talvez até viver da arte. Daí, logo na adolescência, eu tive a oportunidade de ilustrar para um jornal do bairro, que foi onde que eu ganhei, assim, estudar meio turno, e podia investir em material mais profissional, né? Tipo aquarela, iniciei na aquarela com 11 anos de idade, já fazia muito bico de pena. Aqui tem um de 93, que é uma obra premiada na Fundação Schaeffler. Então, nesse período do jornal, né, Tribunal 1, que não existe mais o jornal, eu consegui fazer um trabalho assim razoável, assim como estudante, assim, mais autodidata, né? De releituras dos artistas. Daí, em 92, começa na Fundação Schaeffel um concurso chamado Fazendo História. E esse concurso chamou muita atenção do Schaeffel, né? Que é o artista da nossa cidade, já faleceu, mas é um homem internacional, né? Uma pessoa muito respeitada no meio cultural.
E Schaeffel gostou muito das minhas aquarelas e dos trabalhos premiados, assim, e chamou a atenção dele. Daí ele acaba me escrevendo mais de uma vez, assim, e acabo, com o tempo, acabei se tornando aluno dele, né? É onde que desenhava o guarda da Fundação Schaeffel, o seu Armindo, foi premiado 4 vezes no concurso esse fazendo história da Fundação Schaeffel, né? Menção, foi o primeiro lugar, foi no segundo lugar, até se tornar funcionário da fundação. Trabalhava na manutenção das obras como assistente do Schaeffel, né? E mas chegou um ponto que eu queria um pouco mais, né? E como todo jovem, assim, é muito da aventura. Eu quis viver da minha arte, né? Meio que me rebelei, tanto que depois acaba o meu livro, em 2015, o nome sendo Indômito, que é uma palavra que o Schaeffel usou para falar de mim, assim, que eu sempre fui uma pessoa assim meio que indomável, né? Sempre, não, quero fazer arte, e ele sempre disse, tu tem que meter todas as tuas forças, o que tu acredita no teu trabalho, né? Então, por muito tempo, eu segui assim essa trilha assim, indo para a Europa, através de convites de outros artistas, conheci artistas que restauraram o Museu d'Orsay, lá, os impressionistas, outros artistas da França, da Itália, onde surgiu o convite para expor. Primeiro foi a Itália, né? E até o Schaeffel aconselhou, quando for à Europa pela primeira vez, isso já em 2005, tu estuda primeiro só a arte italiana, né? Então, fui ver a Capela Sistina, os principais museus de Florença. Acabei sendo convidado, pessoal, lá em Veneza, né? Porque os italianos daqui do Rio Grande do Sul são descendentes de italianos da região do Vêneto. Então, eu estava comemorando nessa época, aqui no Rio Grande do Sul, 130 anos da colonização italiana, né? Eu já tinha trabalhado muito a questão do patrimônio histórico, que sempre foi um dos temas principais, até por indicação do Schaeffel, assim, ele disse, pinta Hamburgo Velho, né? Então, depois de pintar muito Hamburgo Velho, que ainda continuo pintando, eu me dediquei a essa série da colonização italiana. Então surgiu o convite para expor em Veneza. Daí lá em Veneza eu comecei a produzir, e ainda quero mostrar numa das lives, assim, algumas obras que eu tenho feitas em Veneza. Daí depois, novamente, fui para Veneza, 2011, fui para a França também, expor. Então eu mantive um contato muito grande assim com artistas franceses. Cheguei a abrir um ateliê na França, que acabou durando mais ou menos um ano, não consegui voltar, né? Assim, e já tinha meu ateliê aqui também no Brasil. Daí até 2015 eu mantive esse contato com esse ateliê na França, assim, indo esporadicamente e voltando. E eu acho assim que a arte ela me deu coisas assim fantásticas, assim, um conhecimento, amizades. Tive a oportunidade de ver obras em coleções particulares, tipo Van Gogh, que eu vi quando era criança. Poder ver um Van Gogh na frente, assim, uma obra original, para mim assim foi muito bom. E então é isso que eu tento passar para os meus alunos, né? Investir, eles devem acreditar. E eu acredito assim que a arte ela pode curar, ela pode transformar, ela modifica as pessoas. Eu acho assim, nem todo mundo precisa ser um artista, né? Se dedicar 100% à arte, mas todo aquele conhecimento que tu tem, conseguir identificar uma aquarela de uma pintura a óleo, de uma pintura acrílica, né? Poder ir num museu, numa exposição, né? Porque eu vejo assim na história da humanidade a arte foi e será sempre o que vai nos guiar, né? Porque imagina lá nas cavernas, se não tivesse aquela arte rupestre
ali a gente não teria informações daqueles povos, né? E depois a questão da gravura, né? Que vem a xilogravura, gravura em metal, né? Gutenberg, as primeiras impressões da Bíblia, então toda uma evolução na história, né? E a arte, ela continua, né? Eu vejo assim, nessa arte pós-contemporânea que a gente está vivendo, a permanência da figura, né, do ser humano. Eu acho que o ser humano sempre vai ser um dos temas mais interessantes ali, que dá o desafio ao estudante de arte, ao artista em si, né? E aqui no nosso espaço, o que a gente faz? A gente trabalha também a figura humana, né? O modelo vivo, que é um curso agora que vai ter a partir de setembro, iniciando em setembro. Já podem fazer as inscrições, quem tem interesse. Também quero falar do dia 22. Dia 22 de agosto vai ser comemorado os 33 anos do ateliê, aonde vai ser lançado o trailer de um documentário que fala sobre a minha arte, com vários convidados, com curador, pessoas do início, pessoas do meio da minha trajetória, assim, pessoas muito importantes, que me apoiaram muito nas minhas exposições na Europa. E outros colaboradores, assim, e amigos, né, nesses 33 anos, porque eu vejo assim que o artista não faz nada sozinho. Né? Eu ainda não trabalhei com lei de incentivo à cultura, pretendo trabalhar. E eu vivo da venda da minha arte, trabalho por encomenda, né? Então eu trabalho vários temas. Né? A pessoa me pede, faz um retrato, né? Manda foto, ou vem posar. Né? Eu gosto muito de trabalhar com a pose, né? O trabalho de observação. E é algo assim que a gente está pensando assim, cada vez mais investir, né, na qualidade do ateliê. Todo ano que passa, assim, é um grande desafio manter um ateliê aberto, né? Quantos ateliês na nossa cidade e durante esses últimos anos fechou, e a gente está tendo o privilégio de enfrentar essas tempestades e continuar fazendo arte, né? Porque a gente também acredita nas pessoas e que aquela pessoa que investe na arte, ela é uma pessoa diferenciada, ela tem uma outra visão do mundo, né, e do ser humano. E quero também dizer assim que vai ser bem legal esse dia 22. Deixo o convite para todos que estão nos assistindo. E logo, logo teremos mais conteúdo, até aceitamos sugestões, né? Deixamos bem aberto assim, para quem quiser participar e colaborar com nós, que é só o início. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Mas Anderson, me conta uma coisa então, né? Tu falou que vocês têm aqui a venda de arte, arte por encomenda, vocês têm cursos aqui que vocês dão, que ministram aqui também no espaço. É um espaço bem bacana, né? Bastante conteúdo, bem bonito para quem quer conhecer. Mas tem algum público específico que vocês recebem aqui? Tem alguma restrição de idade, de tipo? Daqui a pouco não, é para todo o público. Olha, eu acho que a arte não tem idade, é para todos, né? Que nem eu estava comentando hoje contigo mesmo, Roger, sobre... temos alunos, assim, de uma terceira idade, né? Tem uma aluna que é argentina, assim, que ela disse que sempre foi o sonho dela poder pintar, né? Ela começou agora a pintar. E daí já temos alunos mais jovens, né? Que estão já pensando em fazer faculdade de arte, fazer aquela prova da URGS, né? Já tive vários alunos que fizeram e fizeram a URGS depois. Artistas mais experientes, que deram de alguma certa área e hoje estão aprendendo a pintar, a desenhar, que notaram que era mais alguma coisa nova, né? Eu me considero também um artista polivalente, assim, um multi-artista, porque eu sou inquieto, né? Essa é a questão do indômito, né? Que eu estava comentando. Essa inquietude que todo artista tem, né?
que faz a gente procurar sempre mais informação, conhecimento. O artista ele trabalha muito assim, né? Quem vive um ateliê sabe que a gente sempre tem o que fazer, né? Desde organizar os livros, porque quando tu vai pesquisar, tu faz aquela bagunça, né? Que o artista descobre no seu caos, né, a sua organização para a criação, né? Primeiro é toda uma junção de informações, de escolhas, de renúncias, até gerar uma obra de arte, né? Então, isso eu acho assim, ó, todos são bem-vindos, né? Não tem idade mínima para, né? Claro, não adianta vir um bebê que não, e daí não, já sai da minha alçada, né? Mas tive alunos de 8 9 10 anos, né? Que eu dei oficinas de pintura em escolas, né? Então tem uma experiência já. Também tenho pós em arte e educação, tenho a vivência, né? De trabalhar com várias idades. É bem tranquilo, né? Assim, eu acho que a diferença é que cada um tem o seu tempo, né? Mas isso é natural e pode ser um curso de idioma, é só a dedicação, né? Bom, resumindo então, todos são bem-vindos, né? Se o pessoal quiser vir aqui fazer uma visitação com a família, conhecer um pouquinho mais do espaço, conhecer um pouquinho mais do Anderson, o pessoal pode agendar aqui, vir. Sim, o ateliê agendando, né? Porque tem dias que eu vou estar produzindo uma encomenda, não vou poder atender, mas agendando antes, bem tranquilo frequentar o ateliê, porque a ideia é assim, ó, eu tenho todos os sábados o ateliê aberto para visitação, das 14 horas até as 20 horas, né? Todos os sábados eu estou mantendo, assim. E, por exemplo, só em aquarela, em bico de pena, em desenho, em pastel, em técnica seca, eu devo ter uns 1000 desenhos. Então, assim, se um dia um arquiteto, um decorador precisar, é bem abrangente, né? Desde trabalho mural, grafite. Bom, eu sou tipo aquele jogador de futebol que chuta com os dois pés, né? Às vezes a gente faz gol, às vezes não, né? Porque é tudo uma questão de tentativa, né? De erros e acertos, né? E a gente está sempre se adaptando, né? Tem que ser flexível, ainda mais nós aqui no Sul, que passamos pela enchente, né? Que teve e Covid, e tantas questões, né? Até da economia atual. Isso acaba diminuindo também o consumo, né, de arte, as pessoas deixam para depois algumas coisas, investir em conhecimento. Outra questão também muito legal aqui do ateliê, né, que os alunos acabam virando uma família. Né? A gente faz jantas, eventos, exposições dos alunos aqui, quando eles já têm um trabalho, assim, um tempo, a gente faz uma coletiva. Então, tem sempre fôlego novo, né? Pessoas diferentes. E é muito legal, assim. É uma coisa que eu vi que tinha muito também na França, quando eu frequentei lá os ateliês, os cafés. E disse, pá, isso é o que eu quero para minha vida sempre. Né? Não sei viver de outra maneira sem viver essa efervescência, né? que a arte... Porque é algo que renova todo dia, sabe? Tu pode pintar óleo a vida toda, todo dia é diferente. Tudo, sabe? A arte é algo que ela te dá uma satisfação muito grande, assim. Eu acho que eu conheci pessoas, acho não, conheci pessoas que tinham depressão e a arte ajudou a mudar, né? A organizar muito a alma, né? Então não tem como não ficar feliz, né? Porque falar de arte é um grande privilégio. Né? Eu acho que até eu falo muito pouco, né? Porque eu sou muito peão, sou muito de produzir, mas eu acho que agora também é um período de amadurecimento, né? Nosso aqui do ateliê. E é hora de falar um pouco mais, né? A gente também pode falar sobre restauração, história da arte, pensando em trazer professores de história da arte, pessoas do meio da restauração, do teatro, fazer algo muito amplo dentro dessa questão
dos pilares da cultura, né? Que eu acho que a gente tem que fomentar muito, né? E depender só da questão da cultura enlatada ou daquela questão assim, daquele viés que vem da questão política, a arte é aquilo que está dentro de um centro de cultura. Não, arte também é aquilo que tu faz da tua casa, aquilo que tu faz no teu dia a dia, porque tudo que tu faz com o coração, né, bem feito, é uma expressão artística, é algo que tem o seu valor, né? E para finalizar, eu quero agradecer esse momento e conto com vocês na continuação desse projeto e até breve.